Fala, Tanaka! E agora, como é que será que ficam os fundos imobiliários com essa Selic na máxima desde 2006? Será que é hora de vender os fundos imobiliários? Será que é hora da gente comprar fundo imobiliário? E qual é melhor, fundo de papel ou fundo de tijolo? Tanakão, e sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar. Meu nome é Denis Miyabara e aqui a gente fala sobre dinheiro, investimentos e como se tornar o seu barriga de fundos imobiliários. E agora a gente está vivendo um momento bastante delicado e muito Tanaquinha tem ido lá no Instagram perguntar: Japão, o que eu faço com meus fundos imobiliários agora, Tanacão? E a gente está no momento decisivo, porque o IFIX, Tanacão, está se aproximando da sua máxima histórica, que aconteceu no dia 12 de abril de 2024. De lá para cá a gente enfrentou uma queda muito grande, o Vale das Sombras, e agora o bichão tá subindo feito uma vaca doida. E se a gente olhar desde o seu começo, a máxima, o IFIX já subiu 125,33%, e só esse ano o IFIX já subiu quase 10%. Tá meio lateralizadinho aqui, mas é bem provável que ele rompa, tá muito próximo aos 4.423 pontos, como eu disse para vocês. E aí, como eu falei lá no começo, tem sempre essa grande pergunta, né? Papel, tijolo, ou é hora de sair dos fundos imobiliários com essa Selic harta do jeito que tá, né? Essa alta da taxa Selic alcançou, como eu falei, patamares que a gente não via desde 2006, quando ela atingiu os mesmos 14,75. Então a gente está vivendo um momento meio que decisivo, como eu falei. Mas antes de eu te mostrar alguns fundos imobiliários para você investir tanto para o curto prazo, quais vão ser os melhores, e para o longo prazo também, eu preciso te contar o que são os fundos imobiliários e também quais são as diferenças entre eles. E o jeito mais fácil de explicar o que é um fundo imobiliário é você imaginar: isso aqui é um prédiozão, Tanacão. Só que você, audacioso, quer falar, preciso comprar o prédio inteiro, mas fala mais. Vou colocar dinheiro numa cesta, você fala: não, vou comprar só aqui, ó, um pedacinho do azulejo do 7º andar, por exemplo. E aí você vai receber o aluguel correspondente a esse azulejo do 7º andar. E esse aqui é só um tipo de fundo imobiliário. Esse tipo aqui de fundo imobiliário é o fundo imobiliário de tijolo, Tanacão, que é basicamente fundos de lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, fundos residenciais. Tirando o tijolo, a gente tem um outro tipo de fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de papel. E eu nem estou falando de casinha de papel não, Tanacão. São emissões de dívida de construtoras, de loteadoras, por exemplo. Eles pegam esses papéis, vão ao mercado, captam o dinheiro e aí ficam em dívida com pessoa física ou pessoas jurídicas, como os fundos, por exemplo, ou você também, que pode comprar CRIs e LCIs, por exemplo. E aí esses papéis têm um único intuito de financiar a indústria da construção civil. E aí os gestores compram todos esses papéis e aí, obviamente, montam um fundo imobiliário. E tem um outro tipo de fundo imobiliário, que são os híbridos, que investem tanto em tijolos quanto também em papéis. Então, nesse fundo, ele pode ter um galpão logístico, ao mesmo tempo, um CRI da MRV, por exemplo. E aí você, obviamente, tem essa diversificação interna no fundo também. Esse tema de fundo imobiliário, novamente, está todo mundo muito serelepe, porque quando aumenta muito a taxa Selic, todo mundo pensa em vender fundos imobiliários, ações inclusive, e voltar o dinheiro para a renda fixa. Mas como eu já fiz alguns vídeos mostrando, quem pensa assim já está um pouco atrasado, Tanacão. Que inclusive do Itaú até o Santander, economistas de bancos veem fim do ciclo da alta de juros. Mas novamente isso já foi precificado há um bom tempo. Por isso teve esse avanço tanto do IFIX quanto também do Ibovespa, que bateu máxima histórica recentemente, né? Só que essa taxa de juros alta deve continuar por mais tempo. Não quer dizer que porque parou de subir que ela vai cair, Tanacão. Não é igual certos tacaracaticos que nós temos. Ela pode ficar aqui, ó, de ladinho durante um bom tempo. E segundo aqui a Money Times, esse corte da Selic pode ocorrer em abril, diz a UBS, Tanacão. Então, a gente vai ter um grande período ainda de taxa de juros mais alta por mais tempo, mais de um aninho pela frente aí, inclusive, Tanacão. Se pá, talvez sair, né? E aí a gente teve essa
mais ou menos confirmação, porque não está totalmente claro, mas pelo menos não teve nenhum sinal de que vá ser necessário aumentos na taxa de juros, né? O Copom mudou o tom e não adianta novo aumento na taxa Selic. Então tem que ver muitas coisas ainda, né? Coincidentemente, quando o governo, qualquer governo isso aí, tá bom? Lá dos Estados Unidos, aqui do Brasil, direita, esquerda, tudo que é lá, quando vai caladinho, só minimamente trabalhando ali, não atrapalhando, a economia vai. Vai que vai. Ficou quieto, o bagulho andou feito uma vaca doida, Tanacão. Então a gente tem que ver como vai ficar a situação aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, que aparentemente também está mais tranquila as coisas com relação ao tarifaço, não é verdade? Então não tem muitos porquês dessa taxa de juros aumentar novamente, né? Mas sim manter a 14,75 e aí talvez ano que vem ela possa ser cortada. Mas já adianto novamente, nesse vídeo aqui eu já te ensinei a ter essa previsão do futuro, então não vai alertar não, abre esse olho, Tanacão. Pensando no médio barra longo prazo, a gente tem que olhar também ativos que não andaram, né? Porque não é porque o IFIX está na máxima histórica que os fundos andaram todos, tem vários que não andaram. Inclusive tem aqui um relatório com 7 fundos imobiliários oportunidades, segundo a Carol Zitcher, que é analista-chefe aqui da EQ Research, que ela mostra para vocês aí fundos imobiliários de tijolos. Vai estar aqui embaixo, mano, topzera demais. Então, você tem sim que olhar para a laje corporativa como um desses tipos de fundos, né? Porque ela de fato não andou, ó, tá aqui embaixo, triste e decepcionada. Se a gente olhar para a média ainda de preço sobre valor patrimonial desses fundos, olha que laje corporativa como tá triste, Tanacão, meu Deus do céu da terra, ó. Esse aqui é o nosso valor de mercado, esse aqui é o valor patrimonial. Lembrando só que isso aqui é um pouquinho mais difícil sempre de você verificar, porque essa avaliação é feita normalmente uma vez por ano. Então pode apreciar os fundos, né, os imóveis se tem dentro do fundo, ou podem ser depreciados também, que inclusive pode acontecer isso exatamente nesse ano ainda. Então, o pão logístico ainda tem um gapzinho safado, shopping centers também, dos híbridos tem mal menos, também tem o fundo de fundos, que eu esqueci de falar para vocês. Os fundos de fundos são fundos que compram outros fundos imobiliários. Então, olhando por curto prazo agora, a gente tem que falar dos fundos imobiliários de papel também, Tanacão. Por quê? Porque os fundos imobiliários de papel devem melhor no curto prazo. Por quê? Porque eles montaram boas posições e, além disso, como eu mostrei para vocês, a taxa de juros deve continuar alta por um bom tempo. E aí a gente coloca em campo o KNCR11, que é o KINE Rendimentos Imobiliários. Então, é o fundo de papel, ele está por volta aí de R$ 102 aproximadamente, pagou nos últimos 12 meses 11,84%. Isso deve melhorar justamente por conta dessa taxa de juros mais alta por mais tempo. Ele tem um preço-valor patrimonial de 1,01, então ele está aqui, ó, preço justo do mercado. Tem cotista para, meu Deus, para um diacho, e a cota dele é bem lateralizada, tá vendo? Ó, aqui teve um pouquinho caro durante um tempo, teve pouquíssimas vezes mais baratos, que é a oportunidade de compra sempre. Depois eu vou mostrar uma tabela de sensibilidade que, para quem investe em fundo imobiliário, você deve saber disso sempre. E se a gente olhar aqui, ó, os fundos imobiliários da KINE, a gente tem essa matrizinha que é bastante legal de você enxergar vários tipos de investimento nela, fica mais claro de você enxergar. Então aqui, ó, os fundos imobiliários que estão indo para cima têm mais risco e, consequentemente, mais retorno. E aqui os que estão mais para baixo têm menor risco e menor retorno também. E aqui eles separaram por IPCA e aqui é o CDI. Então a gente tem do lado de cá todo mundo que é IPCA, do lado de cá todo mundo que é CDI. E ele está nessa parte baixa. Então quer dizer que ele vai entregar menos, talvez, se alguns fundos imobiliários, é uma grande característica, mas ele é muito mais seguro também. Então faz sentido você ter sempre um volante no seu time também, né? Não precisa jogar só com o time de Neymar, porque vocês estão ligados que, além de machucar, toma bastante gol também, não é verdade? E a gente tem isso aqui, ó, que é bastante legal para vocês terem uma ideia de quanto você pode receber de dividendos nos próximos anos, Tanaka. Então, se a gente pegar aqui, ó, o CDI médio dos próximos 12 meses, deve ser isso aqui, ó, 14,50, num preço hoje 102,50. O dividendo deve ser isso aqui, Tanacão, 15,78. Não é lindo, maravilhoso? Lindo, maravilhoso. Então,
é bem provável que ele seja um bom pagador, ou um dos melhores pagadores de dividendos com baixíssimo risco pro ano que vem não, para esse ano e até pelo menos ali o meio do ano que vem. E aqui mostra também aqui o valor financeiro, então deve pagar 1,26 por cota. Isso aqui é previsão da Quiné, tá bom? Não quer dizer que isso vá acontecer, mas é uma previsão. E aqui tem outros valores também, tá vendo? Então quanto mais baixo você conseguir entrar no ativo, obviamente você consegue ganhar mais dividendos, que é o famoso dividend on cost, ou seja, o dividendo pelo preço que você comprou o ativo, que é o que você deveria calcular aí na sua carteira de investimentos. Esse aqui, ó, Tanacão, é a tabela de sensibilidade, que é bastante legal e você consegue achar nos RIs dos fundos imobiliários. Então aqui, ó os preços aqui, ó, tá 102, a gente consegue ter um spread de CDI mais ou menos 2,11, na verdade, e aqui, olha isso aqui, ó, Tanacão, se a gente comprar 96, a gente tem 3 CDI mais 3,8, que é lindo e maravilhoso também. Então, por isso que preço sempre importa, tá bom? Não só para o dividend on cost também, mas como pela sua rentabilidade da carteira. À medida que o preço vai subindo, você tem ali um preço menor, mas está lindo ainda, tá bom? Esse preço está lindo, maravilhoso aqui ainda, mas obviamente se tiver mais barato, melhor. E aqui nessa tabela de distribuição de dividendos, ele mostra que seria um rendimento mensal de 106% do CDI, só que se fosse um título que paga imposto de renda, seria um equivalente a 125% do CDI, que está quase inexistindo, tirando do Banco Master, inexistindo em todos os lugares por aqui. Está rodando entre 109, 107, 110 de vez em quando e olha lá, viu? Então tá bastante topzera. E aqui o resumo da carteira, então investe, cria, LCI, como eu mostrei para vocês, tem um pouquinho de caixa, mas aqui que é importante, né? Então a gente tem aqui nessa carteira, ó, quase 98,6% o CDI e 1,1% de Selic e quase nada de PCA. Então esse aqui é um bom cara para você navegar os próximos meses / anos, como eu contei para vocês. E a taxa de administração dele é 1,08 anual e também não tem taxa de performance, que é bastante legal para a pessoa física. O próximo fundo imobiliário é o Vergizeira da Massa, o Valora CRIs CDI, Tanacão. O preço atual dele está mais ou menos aqui, né? 9,69. Um dividendo já mais gordinho, 13,31. Tem um preço, valor patrimonial também de 0,9, então ele está abaixo do valor justo, mas já foi bem mais barato, viu, Tanaka? Eu já fiz esse vídeo várias vezes e mostrei diversos preços para vocês. Tem conseguido pagar também bons dividendos, pagar 12 centavos, o que é bastante lindo, e está subindo também, tá vendo, ó? Em relação ao que já estava pagando antes. Como eu falei novamente, é bastante legal, né? Que aí a distribuição de dividendos do fundo, referente ao mês de março, que é o que estava disponibilizado, foi de 0,12 por cota, o que é equivalente a uma rentabilidade seria mais 3,8. Meu Deus do céu, é muito bom, muito lindo isso aqui, Tanacão. E também pelo mesmo motivo que o outro tinha, que é a maior carteira alocada em CDI, esse também tem, ó, 100% atrelado ao CDI também, o que é bastante topzera também. Esse fundo também tem uma taxa de administração total, né, de 1 e também tem uma taxa de performance de 20, Tanacão. Isso que eu acho meio safadeza dos fundos, mas se estiver entregando bem, tá bom também, né? Se tá bom para eles, tá bom para vocês também. Então, é ok, né? Não é tão absurdo assim, mas é o que tem aqui o preço hoje. Então, Tanacão, vocês veem que se a gente pensar mais pro longo prazo, a parte de galpões logísticos / lajes corporativas, alguns shoppings também acabaram não andando quanto a alguns fundos de papel, né? E lembrando também sempre que cases de médio e longo prazo às vezes demoram 3, 5, 7 anos para acontecer, como os fundos de shopping, por exemplo, que só foram desencantar lá para 2024 e era um case bastante óbvio depois de 2020, né? Que todo mundo ia voltar, ia ser aquela loucura toda e de fato voltou, mas os resultados financeiros demoram para acompanhar também, né? A gente teve junto aumento da taxa de juros, o que acabou deixando um pouquinho mais demorado esse processo de recuperação e, da mesma forma, pode acontecer também com as lajes corporativas, como falei para vocês, vai estar aqui embaixo esse link para vocês verem certinho, ó, abrir o olho para esses 7 fundos imobiliários que estão baratos, Tanacão. Dá uma olhadinha lá, só fundo de tijolo bonitinho. E você aí, Tanacão, você está investindo em fundo imobiliário ainda? Ou esquece de sair, só está ainda em renda fixa? Conta aqui para a comunidade Tanaquense, ficar sabendo todo mundo investir
melhor. E se você estiver investindo, conta com o fundo imobiliário, porque aí mais gente olha, mais gente investe, aí a cota vai subindo e oi, só alegria. Mas tem um lado meio sombrio também dos fundos imobiliários que, ó, abriu o olho da tanacada porque a Faria Lima tá operando vendida em fundos imobiliários. E aparentemente eles têm alguns alvos que eu contei nesse vídeo aqui.